Olá, bem-vindo ao canal Reddit e mais. Antes de continuar, curta o vídeo e segue o canal. Vamos ao relato de hoje. Eu sou o babaca por abandonar minha família? Desde que eu era muito garoto, sempre fui reservado, não falava muito e quando falava acabava falando demais. Mas com o passar do tempo, eu fui tentando mudar essa minha timidez, e apesar de ser uma parte difícil da minha vida, eu consegui me tornar levemente sociável, e uma pessoa que entende o ambiente sabe o que falar e o que não falar. Eu não tenho amigos que passei muito tempo na escola, aqueles que sabem qual é seu sorvete favorito, estilo de música e sabem quando você tá diferente do normal. Eu sou socialmente sozinho, solitário e pessimista. Mas eu não ligo pra isso, problema é minha família. Eu sou o caçula e único homem de 4 filhos de uma família. Minha mãe me teve com 36 anos, e minhas irmãs eram adolescentes crescidas quando eu nasci. Por isso eu não sou próximo delas, não tenho os mesmos gostos e muito menos uma relação forte que elas têm entre si. Elas nasceram em uma época pobre para minha família, e se uniram para enfrentar as diversidades e crises, enquanto eu nasci na época boa, do iogurte com pera, como elas chamam. Elas têm suas casas, famílias e união enquanto eu mal sei como amarrar meu cadarço, ou como é uma tarde de diversão, cozinhar, sair para algum lugar, ou falar sobre seus problemas e tentar encontrar soluções juntos. Com meus pais não é diferente, minha mãe é religiosa e meu pai é um trabalhador comum, que gosta de futebol e programa do Ratinho. Eu gosto de coisas de nerd, mangás, HQs boas e ciência mais teológica. Eu sou um grande ponto e vírgula. Não sou bom no futebol. Quando tento conversar com meu pai, ele me provoca falando que eu não entendo de nada, e que eu sou muito ingênuo, ou muito sabichão para tudo. Eu tento conversar sobre Deus com minha mãe, mas conversar com uma mulher de 50 anos sobre teologia, quando ela só acredita sobre o que está na Bíblia é difícil, e eu estou fazendo um resumo de tudo que eu tento fazer para me conectar com minha família. Eu sinceramente desisti de tentar falar com eles, tentar ser uma família com eles. Eu passo meus dias com eles porque eu tenho 17 anos, e não posso arrumar um emprego, ou comprar uma casa, e só faço 18 no fim do ano, depois do término de período escolar. Como eu procuro entender o mercado financeiro, eu vejo que uma crise está vindo, e as taxas de desemprego com a perda de oportunidade, tá vindo com força, mas eu já tenho um plano. E ontem mesmo percebi que minha família não está incluída nesse plano de surfar em uma crise. Eu simplesmente tentei, mas não importa o que eu faça, eu não amo minha família. Eu apenas sorrio, e respondo o que eles querem, não o que eu quero. Eu sou um babaca por planejar abandonar meus familiares que pensam que eu tenho uma conexão com eles? Eu sou babaca por exigir a ajuda da minha mãe? Primeiramente eu queria me desculpar pelo texto gigante, eu tento deixar o mais curto possível, mas a história é longa. Meu pai tem problemas com álcool, isso é motivo de briga constante lá em casa, já que acontece pelo menos uma vez na semana. Ele volta 4, 5 horas da manhã, xinga sem motivo nenhum, faz barraco, fuma um maço de cigarro inteiro, escuta música alta e fala coisas horríveis para mim e para minha mãe. Ele fala que eu sou uma pessoa horrível, que ele se arrepende de ser meu pai, que eu sou uma filha inútil, etc, etc. Eu sempre passo as férias na mesma cidade do interior com a família da minha mãe e meu pai resolveu ir junto. Recentemente eu tirei minha carteira de motorista, tenho 20 anos, e pela primeira vez, eu fui a escolhida para buscar ele em um jantar, já que não tem Uber na cidade. Nos primeiros minutos que ele entrou no carro, ele estava bem, foi tranquilo, resolvemos dar uma volta já que gostamos muito de ouvir música juntos. A partir daí, ele pediu para eu parar em um barzinho, comprar cigarro e já foi acendendo um dentro do carro. Eu pedi gentilmente para ele não fumar dentro do carro. Aí ele já começou a ficar meio puto comigo. Eram 00:30, e eu estava com muita fome, paramos em uma lanchonete, pedir para a viagem. Enquanto eu pedia o lanche, ele desceu do carro rapidinho, e pegou mais 3 cervejas de litrão, já pagou e abriu a primeira para não dar tempo de eu falar nada, ele só disse agora você vai ter que esperar eu terminar a minha cerveja,
ele não pode tomar nenhuma latinha que ele não para mais, ele tem problemas cardíacos e já teve um AVC, para piorar. Quando meu lanche chegou, ele já estava na segunda cerveja, e começou a fumar na minha frente. Então eu novamente pedi com educação para ele não fumar principalmente enquanto comia. Aí não tinha mais volta, começou a falar alto e me xingar daquelas coisas de sempre, me tratar igual bosta no meio da lanchonete, falando que eu era inferior, que eu era uma pessoa horrível, egoísta. E eu comecei a chorar no meio do restaurante, ele disse que não queria mais olhar na minha frente, e mandou eu ir embora com o carro, que ele ia a pé para casa, nem ficar de pé ele conseguia direito. Aqui na história entra minha mãe, ele ligou para ela falando que eu estava controlando ele, não deixava ele fazer as coisas, e enchendo o saco. Eu só pedi 2 coisas para ele educadamente, e ele não fez nenhuma das 2, claro. Eu pedi o telefone para falar com ela, eu disse que estava muito triste e não sabia o que fazer, se eu ia embora, se eu ficava. Aí ela falou que eu estava enchendo o saco dele, e eu perguntei, você tá do lado dele? Nisso ela desligou o telefone na minha cara, eu liguei novamente. Eu disse que precisava mesmo da ajuda dela, que era a primeira vez que eu tinha que lidar com meu pai assim diretamente, ela disse que não queria saber, que estava cansada de sempre ser envolvida nas brigas e queria ter paz, ela não ia conversar comigo, muito menos sair de casa para me ajudar, e desligou de novo. Resultado, eu fiquei preocupada demais em deixar ele ir embora sozinho, trouxa. Fiquei esperando ele terminar de fumar todo o cigarro, beber o resto da cerveja e me tratar mal. No final eu deixei ele em casa. Eu briguei com a minha mãe no dia seguinte, eu disse que eu me senti totalmente ignorada por ela, que ela simplesmente não quis me dar nenhum tipo de suporte. Ela disse que ficou ofendida quando eu perguntei se ela estava do lado dele e que ela estava muito cansada dessas brigas, e que sempre as sobrava para ela. Poxa, sempre que ela tem problemas com ele desse tipo, eu fico do lado dela, se ele chega às 5 horas da manhã, eu fico acordada junto com ela esperando, se ela chora, eu vou lá e fico até consolar ela, eu vou até o fim do mundo para defendê-la. Observação: gente, esse post não é sobre meu pai, sim eu sei que ele tem um vício, sim, eu sei que minha mãe devia largar ele, e eu também sei que eu não devo levar em conta as coisas que ele diz para mim. Eu sei de tudo isso, já tive tanto problema com isso que eu quase fugia de casa, já era maior de idade. Esse post é sobre minha mãe e eu, sobre o que aconteceu nesse dia especificamente, se eu estou errada por cobrar e esperar tanto ajuda e consideração por parte dela. Obrigada por lerem até o final. Eu sou babaca por ter raiva do meu pai? E aí, tudo bem? Eu, um homem 15 anos, moro com a minha mãe desde a separação dos meus pais que aconteceu há quase 6 anos. Eu nunca tive muito afeto pelo meu pai, mas era realmente legal conversar com ele, porque ele sabia de quase tudo da vida e me ensinou bem sobre dinheiro. E na época nós tínhamos muito, mas eu nunca gastei com nada. Mas desde a separação ele realmente não liga para mim nem minha irmã, mulher 21. Ele traiu a minha mãe e ela pediu divórcio e assim foi feito. Nós tínhamos muitos bens, então os 2 resolveram deixar conosco todos os prédios. Minha mãe parou de trabalhar porque ela já trabalhava desde os 13 anos, então resolveu ficar em casa e descansar. Ela recebia aluguel do prédio principal, que eram 5 salários mínimos, e isso dava bastante dinheiro, mas ainda assim não era o suficiente, pois só energia e água já davam mais de R$ 500. Enfim, o meu pai nunca demonstrou muito afeto ou algum tipo de interesse de nós ter por perto, a não ser por necessidade. Ele tem as 2 pernas amputadas e não podia resolver as coisas na rua sozinho, mas ao mesmo tempo que ele nunca nos via nem perguntava como estávamos, ele saía com a nova família dele para hotéis, praia, restaurantes bons, enquanto nós só o víamos no Instagram. O estopim para minha raiva contra ele foi quando minha irmã foi morar com o marido, pois estava grávida e ele falou que não tinha mais nada a ver com ela, pois o marido que a sustentasse, e eu acho isso correto, se fosse em caso da minha irmã ser uma pessoa ruim para ele, mas ela trabalhou no balneário por mais de 1 ano ganhando extremamente pouco, e ele falar que não tem mais nada a ver com a filha? Ontem aconteceu uma situação que me fez ter raiva dele mais ainda. Na noite do sábado ele me mandou mensagem falando para eu dar uma assistência a ele para resolver uma coisa do prédio,
e eu falei que ia, mas quando chegou lá ele tinha mentido para mim. Na verdade ele queria que eu fosse com ele na casa da mãe dele, porque ela estava doente, mas eu não gosto nem um pouco dela, pois ela nunca foi uma avó para nós, nunca quis saber nem se estávamos vivos, e é muito ruim ir pois é a 90 quilômetros da minha casa, e ela só fica mentindo quando conversamos lá. Ele continuou dirigindo enquanto eu falava que não queria de jeito nenhum ir, e ele sempre rindo e brincando enquanto eu me irritava mais e mais, até que depois da cidade eu nem olhava mais para ele nem respondia. Então ele deu meia volta e foi me deixar em casa. No caminho ele veio reclamando de como a antiga família dele não merecia algo. Não entendi nada na hora, mas só por ele falar que somos a antiga família, eu não quis nem mais ele por perto. Ele continuou falando um monte de coisa. Eu estou precisando trocar meus óculos e minha mãe não tem condições. Ele ganha quase R$ 7.500 e ainda não quer pagar. Disse que porque não quis ir com ele, vai ter retaliações e que não liga mais para ser um bom pai, e quando ele foi, e que não iria fazer mais nada além do que a lei manda. Enfim, eu sou babaca por ter raiva de um cara que nunca ligou para nós e quer sair como mocinho? Se você gostou das histórias, curta o vídeo e segue o canal. Se tiver alguma história para nos contar, manda no e-mail que está na descrição. Se tiver alguma sugestão, deixa nos comentários. E vamos para a próxima história.